Quando eu pensei em escrever, não imaginei que algumas folhas soltas do que pretendia ser um diário poderiam se tornar um livro. Sempre quis registrar as minhas experiências e com elas, segundo as exigências da minha biografia, porque eu não consegui encontrar ninguém mais idiota do que eu, ou seja, cheio de problemas, e assim rememorar as principais divagações e torná-las mais vivas novamente. Hoje, depois de quase 2 anos, descobri profundamente que sei que nada sei. Cada explicação é seguida de uma torrente incontinente de novas dúvidas, como se houvesse cortado uma das cabeças da hidra. Portanto, eu assumo uma postura submissa diante do inevitável. Porém, o inevitável começa a se parecer com o desejado. O medo, as angústias, a raiva não passam de perturbações que criamos porque não compreendemos. E não compreendemos porque não temos todas as respostas. Por isso julgamos em vez de discernir. Estou tentando lutar contra ilusões criadas e cultivadas pela minha mente, causa e efeito que dependem exclusivamente de uma realidade que não compreendo e que defino segundo as minhas crenças. Depois de reler o que escrevi várias vezes seguidas, comecei a entender o quanto nos iludimos com certas verdades flexíveis. Nos condicionamos a reagir às regras do jogo. Dessa observação dos escombros do meu ego, tentando autoconhecer-me, deparei comigo mesmo. E fui ludibriado que eu não era assim. Ao admitir a minha ignorância, tivesse que evoluir. Dessas leituras e suas impressões, hoje eu compreendo o quanto negava as minhas inépcias. Isso é uma doença incurável, poderia mudar isso. É verdade, jamais pensei que a minha história pudesse ser usada para ajudar. Ainda não sei por que estou falando isso. Com certeza estou sendo coagido a falar. Quero saber se o que escrevi atinge as pessoas como me atingiu. Para mim, devia ser mais fácil. É a minha vida, mas não é. Cada vez que releio, descubro o quanto temos algo grande dentro de nós e o quanto parece que não havia percebido antes. Você vai estranhar a cronologia nada linear e pensar que foi mais fácil para mim. Mas não foi. Apesar de ter relação direta comigo, parece que tem muito mais do que posso imaginar. Se quiser acreditar, tudo bem. Se não quiser, tudo bem também. Porque o que importa é o conceito por trás da história. Foi o que o Tiago me disse. O objetivo é descobrir quem somos, nos conhecer a tal ponto que qualquer das artimanhas que eu tenha usado se torne desnecessária. O importante é reescrever sua história e se livrar de um passado de âncoras que te seguram. Por isso é que esse livro não tem fim, por enquanto. Eu quero chegar num ponto em que o passado seja só uma biblioteca de experiências e o presente um laboratório de novas. Já o futuro é outra história. Livro de Mateus, capítulo 1, escrito em 2013 por Matheus Guedes, narrado por Sérgio de Oliveira. Quando o sol se derramar em toda a sua essência, desafiando o poder da ciência para combater o mal, e o mar com suas águas bravias levar consigo os pós dos nossos dias, vai ser um bom sinal. Os palácios vão desabar sob a força de um temporal, e os ventos vão sufocar o barulho infernal. Os homens vão se rebelar dessa face descomunal. Vai voltar tudo a seu lugar, afinal, vai resplandecer uma chuva de prata, do céu vai descer. O esplendor da mata vai renascer, e o ar vai se tornar novo, natural. Vai florir em cada grande cidade, e o mato vai cobrir. Das ruínas, um novo povo vai surgir e vai cantar, afinal. As pragas e as ervas daninhas, as armas e os homens do mal vão desaparecer nas cinzas de um carnaval. Claranunes, as forças da natureza.
1944. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus. A piedade, capítulo 13, Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 1. A morte, a tolice e ao orgulho. Amanhecia sob a luz onipresente que se irradiava através das nuvens lilás, e a longa aurora ainda se dispersava entre alguns dos meus pensamentos mais perturbadores. O céu, de um azul intenso, procurava se mesclar. No horizonte, ao oceano que se esparcia brutal, lançando-se aos céus. Em ondas espumosas e brancas, ela se debatia contra os derradeiros penedos da terra-mãe. Para mim, essas costas azuis seriam as primeiras comprovações de terra nada firme, uma morada fragmentada pela cruz gamada, que desprezava infatigável a tudo. E o vento os unia, produzido por mim, enquanto o sol já se equilibrava nos quadrantes superiores. Nada me levava ao desejo de contemplar a vida letárgica logo abaixo, a alguns pés. Para mim, ela estava se tornando distraída e sem sentido. Até mesmo eu, alguém que diziam expressá-la além das expectativas da imaginação. Quem poderia matutar que os apaixonados também se esmoreciam? Por instantes, retornei ao meu pequeno mundo mecânico. Os giros constantes dos motores de meu aeroplano davam às hélices um aspecto quase tangível e o ritmo monótono de seus roncos pareciam me hipnotizar. Os instrumentos pareciam estar em ordem, com seus ponteiros sempre nas mesmas posições de que tudo andaria bem. Os controles reagiam ao leve movimento e as asas guinavam e sacolejavam ao arrasto. Desta vez, eles não estariam endurecidos pelo frio das altas altitudes e nem a respiração do cordão umbilical opressivo. E ainda dedilhava os mostradores só por precaução cerimonial. Em minha cabeça já não estava certo se os ponteiros indicavam alguma precisão. Só tentava lembrar-me do meu parco quarto arrefecido, onde as labaredas de um aquecedor dançavam, me embalando em sonhos infactíveis. Havia escrito cartas, muitas delas acabavam maiores e irrefreáveis, espalhavam ideias. Mas havia escrito muitas cartas, algumas, inevitavelmente, para minha mãe. Contudo, poucas teriam tanto peso em meu destino quanto as que acabei de pousar no console da minha escrivaninha. Só eu quem as acabaria descobrindo. Todo o peso da minha frustração engolia-me em divagações incontroláveis. O frenesi ensurdecedor causado pela minha arrogância indiscriminada, um poder inexistente concedido pela voz, o sussurro sem rosto, que me transformou em uma marionete das sinapses humanas. Eu que podia levar os homens a chorar diante da ferocidade em que os seus irmãos se mostravam, uma empatia acolhida de simples parágrafos de linhas negras, a vida sem cor que podíamos absorver, chorar e esquecer, sem sermos arrastados para dentro. Infelizmente, eu era o criador que acabava devorado pela criatura, e amassado como os papéis que considerava tão importante, jogado pelos cantos. Com sorte, poderia aquecer algum coração, mas os homens ainda não estavam preparados. E a sorte seria se acabasse mantendo algum fogo aceso de uma noite fria desta contenda. Eu também não estava pronto. A minha prepotência estava em me considerar a voz acima das outras, a que lutaria por todos. Nesse instante, a máquina despencou dentro de uma corrente de ar, tirando-me das minhas maldições. Como ninguém me atendia, onde estavam aqueles que me bajularam e em tapinhas depositavam todos os seus prestimosos e incondicionáveis apoios? Que tolo eu fui, derrotado pela minha ilusão. Mais uma vez, fui despertado pelo mundo real. Parecia que outra corrente me tirava para o lado.
porém senti uma vertigem tépida. De minhas pernas escorria a vida. Guinei e constatei que estava sendo caçado, um pavor pelo qual jamais me preparei. Estava voando muito baixo e logo deveria ser como um reflexo para o inimigo. Reagi conforme o medo. Pensei que poderia escapar pousando em terra quase neutra de Vichy, dando-me sem reação, esmorecido pelo meu ego inflado. Fui vencido pelos meus medos. Uma dor profunda alimentava a minha frustração, minha tristeza. Não pensei mais. Abaixei o manche rumo ao mar da tranquilidade e no momento do impacto temi a morte e pousei adiante o trauma. Atordoado, afundava devagar, mergulhando na escuridão insonhável. O pavor respondia pela minha tentativa de me salvar. Mas as pernas dilaceradas e a cabine travada adiaram o inevitável. Morri apavorado. Um suicida incógnito. O herói da nação, um covarde diante de sua maior prova. Para os homens que leriam seu obituário, o maior entre os maiores. Um suicida. E ninguém jamais saberia. Só eu e a minha consciência. Em algum lugar, um porto seguro, um amigo esperaria além do limite das suas esperanças. Acenderia outro cigarro, enquanto a noite despetava em estrelas de magnitude. Com um olhar desconsolado, verificava as cartas enquanto as recolhia para um bolso interno. Nelas estavam as minhas últimas palavras para o mundo. Amargas e duras, quase uma despedida. Pude perceber que ele olhava para o alto e pensava em pequenos planetas com um sorriso de garoto. Descartava o cigarro e retornava para o seu gabinete aquecido, de labaredas gentis e envolventes.